O que é a realidade? O que é real? Quando eu digo que a mente é que cria a realidade, isso pode ser entendido de muitas formas. Tanto do ponto de vista físico, ou seja, psicológico, quanto do ponto de vista espiritual. Primeiramente, o que é a realidade? Bom, resumidamente, o que a gente acredita ser o que chamamos de realidade nada mais é do que aquilo que é captado pelos nossos 5 sentidos. Aquilo que a gente vê, ouve e sente. Tudo que esses nossos sentidos captam para nós é o que chamamos de realidade. Mas todo mundo sabe que no universo não existe apenas aquilo que os nossos sentidos captam. Existe muito mais coisa. E o ser humano tende a dizer que aquilo que os nossos sentidos não captam não existe. Felizmente esse pensamento está mudando, mas nem sempre foi assim. Hoje em dia, o ser humano está cada vez mais compreendendo que existem coisas que os nossos sentidos não detectam. Shakespeare já dizia que há mais coisas entre o céu e a terra do que compreende a nossa vã filosofia. Para um melhor entendimento desse vídeo aqui, eu recomendo que vocês assistam o vídeo que eu fiz sobre energia, frequência e vibração, onde eu falo sobre a relação entre ciência e espiritualidade e dou uma introdução sobre física quântica. Aquele vídeo lá, na verdade, ele é a base de outros vídeos, o que inclui esse aqui. Então, é essencial que vejam. Eu vou deixar o link dele na descrição e nesse card que vai aparecer aqui em cima, nesse izinho. Bom, então, a realidade é basicamente o mundo. O que a gente entende por mundo, o nosso conceito de mundo, vida e existência. Quando somos crianças, o que ensinam pra gente é que o mundo é sólido e material, que tudo que existe é separado e cada coisa está no seu lugar. Mas e se eu dissesse para vocês que não, nada é separado? No meu vídeo anterior sobre física quântica eu expliquei que tudo que existe é energia. A gente costuma muito olhar para cima, para as estrelas e dizer que a nossa existência é minúscula, no sentido de que seríamos apenas poeira cósmica, um grão de areia na eternidade, o que pode ser realidade, dependendo do ponto de vista. Eu digo dependendo do ponto de vista, porque esse processo se repete para baixo também. A gente olha para cima e tem os planetas, estrelas, galáxias, universo, multiverso. E para baixo, se a gente diminui, a gente tem células, moléculas, átomos, próton, as cordas, explicadas pela teoria das cordas, o bóson de Higgs, que é o que chamam de partícula de Deus, que seria o que forma tudo o que existe, né? E a gente tem o vácuo quântico. Então, desse ponto de vista, daria para dizer que a gente está no meio disso tudo, né? Tem coisas maiores acima e coisas menores abaixo. E esse processo se repete infinitamente. Mas eu falei sobre isso para dizer que nós não somos assim tão pequenos, tão nada, e que diminuindo infinitamente, a gente chega ao vácuo quântico, que seria apenas energia. Quando a gente vê as coisas pela escala subatômica, a gente vê que tudo é energia, tudo que constitui o nosso universo é feito da mesma energia. E, uma vez que tudo
é a mesma coisa. Um é tudo e tudo é um. A mente humana pode afetar o universo e controlar o ambiente. Isso pode ser explicado tanto do ponto de vista da psicologia, para os céticos, quanto do ponto de vista da espiritualidade. Sob a perspectiva da psicologia, eu não vou explicar aqui, primeiro porque vai estender muito esse vídeo que já vai ficar longo. E depois porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Então não tem porquê eu falar de novo aqui. Quem tiver interesse, eu recomendo que assistam, porque ficou muito bom. Embora o assunto daquele vídeo seja outro, que é a depressão. Mas ao longo dele eu abordo algumas questões sobre psicologia e explico essa questão da mente criar a realidade, fisicamente falando, né, do ponto de vista da psicologia. Então quem tiver interesse, assiste lá depois, que eu vou deixar o link no card e na descrição, como eu sempre faço. Agora, do ponto de vista da espiritualidade, muitos sábios, ao longo de toda a história, disseram que a nossa mente cria a realidade. E a humanidade nunca deu ouvidos. Porque em uma época, tudo era dominado pelas religiões e as crenças. Tudo o que acontecia era vontade de Deus. E, em uma outra época, tudo tinha que ser científico, lógico e racional. Então, em uma época alguém dizer que a mente criava a realidade era heresia. E, em uma época depois disso, era delírio, loucura. Só hoje que a ciência e a espiritualidade dentro das religiões estão fazendo as pazes. Então a gente vive numa época perfeita para compreender esse conceito. Bom, aqui eu só quero fazer um parênteses. Como eu já disse, tudo é energia. Então a realidade é algo que não existe. É apenas um conceito, uma visão adaptada para os nossos sentidos humanos. Mas apesar disso, várias vezes durante o vídeo eu usei o termo realidade e vou continuar usando ao longo do resto do vídeo. Porque, embora nada por si só seja real, a gente tem esse conceito de realidade, que existiu desde a nossa infância. Então fica praticamente impossível eu explicar isso sem falar sobre a realidade propriamente dita, ou melhor, esse conceito. Eu só estou explicando isso para não confundir vocês ou contradizer a mim mesmo. É porque em um momento eu falo que a realidade não existe, nada é real, e em outro momento eu falo sobre uma realidade específica. Então fica complicado, mas quando daqui para frente eu usar o termo realidade, estarei falando desse conceito que a gente tem de realidade, o que a gente compreende por mundo. Voltando aqui. Quando você vê um objeto, uma área do seu cérebro é ativada. Existem estudos que comprovam que quando você apenas imagina esse mesmo objeto, ele não está ali na sua frente, mas você imagina que está vendo ele na sua frente. As mesmas áreas do seu cérebro são ativadas. Então, o seu próprio cérebro não sabe o que é real, entre aspas. Como é que você tem a presunção de achar que sabe? Nada existe. O universo, o tempo, o espaço, a matéria, nada existe. Nós nunca saímos do lugar. Tudo é uma ilusão dos nossos 5 sentidos. Só existe uma consciência que antecede tudo isso. Nós estamos dentro dessa mente, essa consciência cósmica e universal. Como conseguiu acessar toda essa informação? Impulsos elétricos. Cada célula conhece e conversa com todas as outras. Elas trocam 1000 bits de informação por segundo entre si. As células se agrupam formando uma teia de comunicação gigantesca, que por sua vez forma a matéria.
As células se reúnem, assumem uma forma, se deformam, reformam. Não faz diferença, é tudo igual. Os humanos se consideram únicos, então basearam toda sua teoria de existência em sua singularidade. É a sua unidade de medida, mas não é. Todos os sistemas sociais que criamos são apenas esboços. 1 mais 1 é igual a 2, é só o que aprendemos. Mas 1 mais 1 nunca foi igual a 2. Na verdade, não existem números nem letras. Codificamos nossa existência para reduzi-la ao tamanho do homem, para deixá-la compreensível. Criamos uma medida para podermos esquecer sua insondável escala. Nós somos aquilo que manifestamos. O nosso universo se comporta como um organismo vivo. Tudo está localizado na mente, na consciência. Ela é atemporal, onisciente e onipresente. Buda já dizia lá na sua época: tudo é ilusão. E só agora, com os avanços nas ciências e na física quântica, que a gente compreende muita coisa que os antigos já sabiam. Quanto mais os físicos quânticos observam a natureza da realidade, mais evidências eles descobrem de que tudo é energia nos níveis mais fundamentais. O que a gente percebe como o mundo material, na verdade, não é nem físico nem material. O nosso corpo físico caminha no mundo da matéria. Mas existe um aspecto mais sutil de cada um de nós que se move e interage em um nível de energia pura. É o que se chamaria de espírito. De acordo com a física quântica, somos parte de um campo de energia vasto e invisível, que contém todas as realidades possíveis e responde aos nossos pensamentos e sentimentos. Todas as nossas interpretações de realidade são baseadas no mapa interno que a gente possui, sendo um resultado das nossas experiências, a nossa vivência, o ambiente que nascemos e fomos criados. Os nossos pensamentos e sentimentos estão ligados a essa energia invisível e determinam o que a energia pode formar e literalmente mudam o universo, partícula por partícula, para criar a nossa vida física. O mundo é literalmente um espelho, permitindo que a gente experimente no plano físico o que a gente mantém como verdade, como realidade. A física quântica tem coisas surpreendentes sobre a natureza energética da realidade que pode libertar as nossas mentes de superstições e restrições para podermos criar a realidade da nossa escolha. Praticamente todos os grandes sábios que já passaram por esse planeta, de alguma forma disseram que a realidade é criada através da nossa consciência. Na Bíblia, está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa semelhança não é física, como muitos ainda acham. Enxergam Deus como um velhinho de barba branca, enquanto que Deus é energia. Não, essa semelhança seria a semelhança mental, a semelhança na consciência, o poder de criar realidades e afetar o mundo à nossa volta. Na verdade, a Bíblia é um guia completo de física quântica. Se esses escritos fossem interpretados da maneira correta, a humanidade estaria muito mais avançada. No entanto, esses escritos foram distorcidos e transformados em mitos e lendas, dogmas e proibições. E aí deu no que deu, né? Quando você sonha e depois acorda, vê que aquilo não era real.
Sua mente estava criando todo o mundo, o universo, tudo que existe. E isso acontece também na vida real. Cora, por favor, pare. Olhe o que você está fazendo para todos. No mundo espiritual, as suas emoções viram a sua realidade. Você deve tentar ser mais positiva. Pronto, você vê? Eu posso fazer o sol brilhar? Até mesmo no mundo material, você vai ver que se olhar para a luz, poderá encontrá-la. Mas se olhar para as trevas, é só isso que você vai ver. Aqui entra dois conceitos dentro dessa questão da consciência criar a realidade, que são egrégoras e lei da atração. Eu vou explicar um por um, começando pelo conceito de egrégoras. Egrégoras são basicamente um conjunto de informações que levam dentro delas crenças, hábitos, modos de vida, energias, vibrações e criação de realidades. E, geralmente, essas informações são passadas e repassadas dentro de um ambiente específico, ou uma cultura, ou grupos menores, associações, sociedades secretas, enfim, onde exista um grupo grande ou pequeno de pessoas com pensamentos em comum. Ali existe uma egrégora. Por exemplo, pode-se dizer que cada religião é uma egrégora. Isso não se aplica apenas a religiões, mas a pessoas com crenças em comum. Às vezes, duas pessoas podem ter a mesma religião, mas fora dessa religião, podem acreditar em outras coisas distintas. Então, existem até mesmo egrégoras dentro de egrégoras. Geralmente, as egrégoras criam campos de energias no plano astral, a partir da energia mental emitida por um grupo de pessoas. Eu posso dar um exemplo da minha vida particular sobre isso. Antes de começar a estudar tudo sobre espiritualidade, eu fui criado como católico, como eu já disse em outros vídeos. Então eu ficava restrito a essa egrégora. Sempre que eu ia na missa, eu saía de lá em paz, tranquilo. E não só eu, como todo mundo ali. Saía com uma energia leve. E todo mundo ali acreditava que aquilo era uma intervenção divina, que essa paz era oriunda de Deus, do Cristo, ou mesmo de santos. Conforme os anos foram passando e eu fui estudando sobre consciência e física quântica, eu me dei conta de que aquela paz nada mais era do que um estado vibracional gerado por essa egrégora. Todo mundo, centenas de pessoas, até milhares, pensando positivamente ao mesmo tempo, vibrando a mesma energia, cria uma frequência de paz e amor. E hoje eu sei que não era nenhuma entidade divina, somos nós mesmos que criamos isso. Um outro exemplo que eu posso dar é em domingos, feriados e datas festivas como Natal, Ano Novo, Jogos de Copa do Mundo. Nessas ocasiões, você pode começar a reparar. Você sente uma leveza, uma tranquilidade, uma felicidade, porque nesses dias tem uma vibração positiva no ar, uma egrégora. E isso explica também a magia.
A magia, assim como as religiões, é uma egrégora que vem da mente do praticante. Os ocultistas antigos já sabiam disso. Porque tudo que um dia já foi chamado de magia, hoje é ciência. A magia, na verdade, não é essa coisa de filmes, mas sim algo formatado e codificado para que o poder da mente humana tenha algum efeito através de rituais e práticas. Simples assim. Quem tiver interesse em saber mais sobre magia e ocultismo, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal que explicam melhor esse conceito. Não vale a pena eu entrar nisso agora. Mas a questão é essa, quando você acredita, isso se aplica também a símbolos. Se você usa, por exemplo, um pentagrama, um hexagrama, um crucifixo no pescoço, uma estrela de Davi, e acredita que aquilo ali te protege das forças do mal, você estará protegido das forças do mal. Não pelo objeto em si, pela sua própria mente, mas o objeto é uma ferramenta, um condutor. Você usa ele para canalizar o poder da sua própria mente. E é por isso que eu respeito todas as crenças, todas as religiões, todas as culturas. Todas, sem exceção. Eu não tenho preconceito com nenhuma. Porque são tudo egrégoras criadas, tudo criado pela própria mente. E aí a pessoa tem suas crenças, seus objetos de adoração, seus rituais que canalizam essa energia da mente. Sabe, essas práticas elas dão um formato. Então, para finalizar aqui, a explicação é essa. Egrégoras criam efeitos que nós chamamos de milagres, manifestações, coisas sobrenaturais ou de magia. Isso tudo é criado pela nossa mente. Mas cada egrégora é codificada e padronizada para que esse poder universal que nossa mente possui se manifeste e afete a matéria, o tempo e o espaço. Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. There is no spoon. Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself. Agora, aqui a gente entra no outro conceito que eu falei, que é a lei da atração. Que, como o próprio nome sugere, fala que nós atraímos tudo aquilo que pensamos. Isso de modo geral, tanto materialmente quanto espiritualmente falando. Qualquer coisa que nós pensamos, nós atraímos. Mas calma, não é uma coisa tão simples assim. Muita gente, quando ouve falar desse conceito, pensa, então eu quero uma Mercedes agora. E daí fala, viu? Não apareceu, não materializou. Fazendo chacota. Primeiro que a pessoa não acredita realmente nisso. Só tá falando pra fazer uma piadinha, mas isso já é um outro assunto também. Você que tá assistindo o vídeo, tenho certeza de que acontece isso com você frequentemente, ou já aconteceu pelo menos uma vez na sua vida. Que você já pensou em uma pessoa que você estava com saudade, e essa pessoa te ligou, te visitou, ou alguém falou dela para você. Isso é porque a mente atrai tudo, como um imã. Se você pensa em dinheiro, você atrai dinheiro. Se você pensa em dívidas, você atrai dívidas. Agora, é claro que isso acontece a longo prazo. Não é instantâneo. Porque já pensou se fosse assim? Em um momento de raiva, de fúria, você imagina coisas horríveis. E isso acontece. Então, a lei da atração acontece de forma lenta. Até para, caso você mude de ideia no meio do caminho, você simplesmente para de desejar e, consequentemente, de atrair algo.
Essa atração acontece a longo prazo porque, para que ela funcione, são necessárias 4 coisas. Saber o que você quer. Você não pode ficar em dúvida, será que eu quero isso, será que eu quero isso? Você precisa pensar no que você quer com bastante convicção. Você precisa sentir e se comportar como se o que você quer já estivesse manifestado. Por exemplo, você quer um carro no futuro. Imagine que você já o tem. Você entrando dentro dele, dirigindo. Pense muito nisso. Porque no universo não existe tempo, não existe passado e futuro. Outras 2 coisas aqui. Você precisa estar aberto para recebê-lo. E, o mais importante de tudo, é claro, você precisa acreditar que está atraindo essa coisa. Não adianta você ficar nessa de, eu vou pensar nisso para talvez atrair, se isso for verdade mesmo. Não. Você tem que acreditar, é verdade, pronto, eu vou atrair. Existem vários vídeos e vários canais sobre lei da atração, para quem quiser conhecer mais e para quem quiser aprender a como usar a lei da atração. Sabe, aquele carro, aquela casa, aquele relacionamento que você sempre sonhou? Então, você pode conquistar usando o poder da sua mente. Eu vou deixar para vocês o link de um filme bastante famoso chamado O Segredo, que fala sobre como você pode fazer o uso da lei da atração. E mostra como grandes figuras da nossa história usavam a lei da atração. O link está na descrição do vídeo e nesse card que vai aparecer aqui em cima. Eu também recomendo um canal que mostra várias dicas e técnicas de visualização, mentalização, enfim. É o canal da Renata Iconora. É um canal que eu acompanho, eu acho muito bom, eu uso várias dessas técnicas e achei interessante passar para vocês. Eu tô recomendando porque é bom, tá? Ela não me pagou nem nada do tipo. Até porque talvez nem saiba da minha existência. Talvez sim, porque eu e ela já fizemos parte de um mesmo grupo no Facebook sobre lei da atração. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Mas se um trabalho é bem feito, eu não me incomodo nem um pouco de divulgar. Assim como, no futuro, alguém pode divulgar o meu canal para outros, também de graça. Então, já tá aí mais um exemplo de lei da atração. Agora, voltando aqui. Eu já expliquei o que é a lei da atração. Acredito que muitos já sabiam, porque é um conceito bem conhecido, mas sempre é bom rever, né? E para quem não conhecia, ficou sabendo agora. Então já expliquei o que é, já expliquei o que é egrégoras. Também já deixei um filme e um canal inteiro como complementos para quem quiser aprender a usar a lei da atração a seu favor. E agora eu vou voltar aqui a falar sobre física quântica, porque esse é o foco do vídeo, né? Explicar sobre como a nossa mente controla tudo e afeta a matéria. Agora, aquele pessoal mais cético, mais racional, mais lógico, deve estar falando que tudo isso é besteira, se é que já não fechou o vídeo, né? Mas esse pessoal ainda não está preparado. Cada um tem seu tempo de evolução e devemos respeitar. Mas para quem viu até aqui, está falando que isso é besteira e que a mente não afeta a matéria, nada, e que não existem estudos, engana-se, existe sim. E aqui eu vou mostrar também para o pessoal que acredita nisso, mas não sabe como isso funciona, só sabe que é verdade. Então agora eu vou mostrar o funcionamento dessa coisa toda de mente afetando a matéria. Um pesquisador japonês chamado Dr. Masaru Emoto fez um experimento onde ele colocava água em vários recipientes e depois congelava. E depois ele fotografava. E ele registrou, através dessas fotos, como as moléculas da água reagiam a certas vibrações. Em uma dessas garrafas, ele colocou um papel onde ele escreveu
a palavra amor. Na outra garrafa ele colocou obrigado. E na terceira o papel dizia eu te odeio. Ou seja, ele mentalizou aquilo antes de escrever. E a energia desse pensamento foi para o papel, que então afetou as moléculas da água. Após um tempo, sendo atingida por aquela frequência boa e negativa, causada pelas 3 palavras, foi que então ele congelou e fotografou a água. Enquanto a água que ficou submetida à palavra amor e obrigado ganharam formatos geométricos, delicados e bem agradáveis aos olhos, aqui recebeu o papelzinho escrito eu te odeio, apresentou uma forma totalmente indefinida e estranha. Em uma outra pesquisa, ele pegou uma garrafa de água de um rio bastante poluído e registrou como eram as moléculas dessa água poluída. Depois, ele levou essa água para um homem religioso da região que fez uma oração cheia de gratidão e de amor. E aí então o Emoto congelou e fotografou a mesma água. E as moléculas depois da oração estavam completamente diferentes. E ele fez essa mesma experiência de várias formas, submetendo a água a músicas ou palavras faladas, escritas e somente pensadas. Em todos os casos, as amostras ficaram mais harmônicas, mais bonitinhas quando as influências externas eram positivas. E ele não fez essa pesquisa só com água, não. Ele fez com comidas. E aquelas comidas que receberam uma carga negativa estragaram mais rápido. Eu poderia dar um exemplo sobre isso, que é a chamada bênção da água. Antigamente, nossos avós, tem gente que faz isso ainda até hoje, mas diminuiu muito. Mas antigamente o pessoal religioso sempre pegava um copo com água, enquanto um padre ou um pastor na televisão ou no rádio orava, e deixava esse copo perto do aparelho, e depois tomava. E sempre se sentiam melhores após tomar. Pois então, agora você sabe a explicação para isso, baseada em física quântica. Porque naquela época, acreditava-se que era uma intervenção divina direta, ou que esses sacerdotes realmente eram divinos e escolhidos a dedo por Deus, tendo o poder de benzer a água, quando na verdade é apenas uma egrégora, criada entre os sacerdotes e os ouvintes. Mas de fato, aquela água lá que os nossos avós tomavam, e alguns ainda tomam até hoje, é benzida, ela tem uma energia mais positiva, de acordo com esse estudo do Masaru Emoto. As moléculas são afetadas. Então, estudos a gente tem. É que esse pessoal que quer ser muito racional, querer usar a lógica para tudo, diz que é pseudociência. Diz que esses estudos não são reconhecidos pelo meio acadêmico e mimimi. E só acreditam naquilo que querem acreditar. Como eu disse no outro vídeo sobre física quântica, o dito pensamento racional é bem irracional. Isso não tem o menor sentido. Nem tudo tem que ter. Seu intelecto levou você longe da vida, mas não vai mais fazê-lo avançar. Renda-se, Steven. Silencie seu ego. E seu poder surgirá. Então, quando eu falo que a mente cria a realidade, não é que todos os seres humanos sejam X-Men, que é só pensar em algo e pronto. Isso tudo demora para acontecer, se dá a longo prazo. E é necessário que esses pensamentos se mantenham. Então não basta você pensar momentaneamente, durante alguns segundos e pronto, manifesta. Não, você tem que estar pensando naquilo ali sempre, com frequência. E essa criação tem relação com as dimensões superiores, que só agora os cientistas estão começando a descobrir, estão engatinhando ainda. Physical reality, as you call it, as we have said many times,
is a reflection of your state of being, your state of consciousness. There really is nothing outside of you. You're not really in physical reality. Physical reality is within you. It's within your consciousness. It is a concept that you are experiencing of yourself from a certain perspective. However, we understand that the way in which you have chosen to experience your particular dimension of physical experience is as though you are within a realm of space and time, as you call it. But what is that exactly? What is space? What is time? Again, while they are illusionary, you still create the effect of them, the experience of them in your life experience as a physical being, a physicalized being, so to speak, where you have taken your energy, the high frequency energy of your spirit nature, your non-physical nature, and in a sense have lowered that frequency, crystallized that frequency down into what you call the experience, the matrix of, the structure of physical reality. Now again, this is going on within your consciousness. You're not actually in any place really called physical reality. It's all within. Nevertheless, we understand that the way you chose to experience this makes it appear to be outside of you. So the thing to remember, in order to give yourself more opportunity to choose and experience the kind of physical reality you prefer, the kind of physical reality that you say is more in alignment with your true vibration, is to begin to see and experience physical reality as a reflection, similar to the idea of the reflection that exists in your glass mirror. You know that when you look at your reflection in a glass mirror, you know that you're not really over there. And you know that if you want to change the reflection in the glass mirror, you don't go to the reflection and attempt to make it change. You must change yourself in order to see the change in the reflection. So physical reality, being a reflection, being a hall of mirrors, operates in much the same kind of modality. Any change you wish to see in the so-called reflection, the outer reality, must begin within the inner reality, which is you, within your consciousness, within your vibration, within your state of being. A nossa mente cria a realidade. Ponto. A gente querendo ou não, gostando ou não, sabendo ou não. Por isso é importante pensarmos sempre positivamente. Quando você pensa em desastres naturais, quando você pensa que o apocalipse está próximo, o fim dos tempos, guerra nuclear, que o ser humano não presta, que somos corruptos por natureza, ou que os donos do mundo jamais vão sair do poder. Quando você pensa que uma economia baseada em recursos é impossível e utópico, é você mesmo quem está criando isso, quem está tornando isso possível. Se existe pensamento negativo, oriundo de muitas pessoas ao mesmo tempo, há uma ressonância negativa. E se há uma ressonância negativa a nível global, é inimaginável o estrago que isso pode causar. E agora, aqui, vai uma resposta a uma pergunta que todo mundo se faz. Todos já se perguntaram sobre isso. Se nós atraímos o que pensamos, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Tem vários motivos para isso.
Primeiro que não basta você ser do bem e alimentar a mente com coisas ruins. Você pode até ser um amor de pessoa e fazer o bem para todo mundo. Mas se você ficar assistindo jornais, ouvindo música e assistindo filmes de baixa frequência, desejando mal a quem segue uma ideologia política diferente da sua, e se você ficar querendo lacrar na internet, você acaba atraindo coisas ruins, mesmo que você não seja uma pessoa má. Você faz coisas de baixa vibração, que ao colocar na balança a sua positividade e a sua negatividade, a negatividade pesa muito mais. Se você acredita, por exemplo, que nenhum homem presta, vão aparecer homens na sua vida que vão cumprir esse papel e vão validar a sua crença. Para o universo não existe bom ou ruim, apenas vibração. E essa vibração é criada por nós. O universo é um espelho. Se você pensa em racismo, você atrai isso. Em preconceito, você atrai isso. O universo não tem nenhum sistema de valores, ele apenas é. Um outro exemplo é, se você pensa em não se atrasar para ir ao trabalho, é exatamente isso que vai acontecer. Você vai se atrasar. Porque o universo ele não conhece a palavra não, só a coisa em si, que é o atraso. Então, ao invés de pensar em não se atrasar, pense no oposto, chegar na hora. Como é dito lá no filme O Segredo, a Madre Teresa conhecia essa lei do universo. Tanto que ela dizia para nunca chamarem ela para uma manifestação contra guerras. Porque ela sabia que é exatamente isso que seria atraído. Mas que se fizessem uma manifestação pela paz, que aí sim a convidassem. Morgan Freeman também, quando ele foi questionado sobre como acabar com o racismo, ele simplesmente respondeu, não falando sobre isso. E aqui eu não sei se o Morgan Freeman tem algum conhecimento sobre lei da atração e tal, mas independente dele saber ou não, esse exemplo serve também. Então, o universo não sabe se você é bom ou mal. Ele não tem uma plaquinha de identificação em cada um de nós. Então você pode ser uma boa pessoa, mas se não tomar cuidado com seus pensamentos, vai atrair coisa ruim, simples. Outra coisa é que não adianta você não praticar o mal, mas também não praticar o bem. Se você permanece na neutralidade, é óbvio que vão acontecer coisas boas com você, mas coisas ruins também, então. Também é importante não ficar romantizando coisas negativas. Um exemplo disso são os sad boys de hoje em dia, né? A modinha da depressão. Esse tipo de romantização vai pro seu subconsciente e sem querer ou perceber, você atrai coisas negativas. Inclusive já tem vídeos no canal. Já tem um vídeo também aqui no canal falando sobre isso e várias outras coisas que eu citei. E um último fator sobre isso que a gente está falando é a maneira como você reage a uma situação ruim. Coisas ruins acontecem com todo mundo, seja a pessoa boa ou ruim. Como diz aquela frase, esperar que algo ruim não aconteça com você só porque você é uma boa pessoa é o mesmo que esperar que um tigre não te devore só porque você é vegetariano. Então coisas ruins sempre vão acontecer. Mas a maneira como você reage a isso é o que vai definir se inconscientemente você vai atrair ainda mais coisas negativas e ficar num círculo vicioso de negatividade. Mas isso é algo que, conforme você vai se tornando uma pessoa mais espiritualizada, você vai aprendendo a controlar melhor. Bom, pessoal, esse aqui pode ser o vídeo mais complexo e difícil de entender que eu já fiz nesse canal. Talvez uma boa parte de vocês compreendam de primeira. Outros terão que assistir mais do que uma vez e ver vídeos relacionados aqui do canal.
E assim como vai dar trabalho para alguns entender, deu muito trabalho para mim fazer. Foram horas e horas e horas. E por isso eu peço para que deixem o like. E ajudem a compartilhar esse vídeo. Vamos todos nos ajudar. Vamos fazer esse conhecimento chegar em mais gente. Compartilha naquele seu grupo de WhatsApp, Facebook, sobre espiritualidade, física quântica, lei da atração. Manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, que você vive conversando sobre essas coisas. Porque não custa nada, é simples e estaremos todos nos ajudando. E gratidão a quem assistiu até aqui. Eu tenho que ir agora, Harry. Professor. Isso tudo é real? Ou só está acontecendo na minha mente? É claro que está acontecendo em sua mente, Harry. Mas por que significaria que não é real?